da noite. Propositivas. Queridos companheiros da doutrina espírita, peço a licença para tomar esta letra por breve momento. Somos afortunados por conhecermos a moral cristã, que nos dilata os ideais e modificam as atitudes propositivas diante da vida. Ao homem comum, absorto no dia a dia ordinário, dificilmente pode ser importante o ideário evangélico. Respirar no clima cristão é para os que se habilitam a elevar os sentimentos, pensamentos e ações exclusivamente no bem. A tentativa é válida, apesar de fracassarmos em muitas ocasiões, pois as vicissitudes parecem contracorrentes a nosso desfavor. Mas o que pensar da maioria, que ainda nem sequer cogita dissipar os próprios males de si? Que não se importa com seu semelhante? Que apesar da angústia que muitas vezes se apodera de sua alma, não consegue erguer o véu dos acontecimentos para transcender o seu ponto de vista? Ó geração incrédula, disse Jesus, quantas vezes vos hei dito que é necessário amar para ser feliz? Fazer o bem para se ter a paz? Mas poucos de nós aceitamos tirar a venda do orgulho e as algemas do egoísmo, que nos imobilizam para a caridade. Isto vos digo, superem-se. É necessário duplicar vossos esforços para seguir Jesus. Ele está à frente, guiando-vos ao seu caminho luminoso para mostrar a vida em abundância. Não desperdicem, ó espíritas benditos, a água viva do Evangelho. Nem menosprezem a doutrina que o Consolador vos confiou para libertá-los da cegueira espiritual. Ide apenas com fé, esperança e caridade. Essa mensagem foi psicografada aqui na casa no dia 2 de dezembro de 2025. Querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mentores dessa tarefa, nós agradecemos do fundo dos nossos corações pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo do Evangelho do Cristo, que hoje vai ser feito pelo nosso irmão Alexandre, que como sempre prepara com muito carinho uma lição para nós. Que possamos ouvir não só com os nossos ouvidos, mas com os nossos corações, para assim, no dia a dia, conseguirmos colocá-las, essas lições, em prática, nos tornando pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. A nossa diretora de doutrina, Marcela, ela propôs um tema para que a gente pudesse falar hoje, e o tema seria o fermento espiritual. E ele é baseado num trechinho da Bíblia, que é a carta de São Paulo aos Coríntios. Tem duas cartas, essa é a primeira carta, versículos 5 e 6, né? Então o apóstolo Paulo fala assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E quando a gente fala carta aos Coríntios, não tem nada a ver com o Corinthians, né? O time, né?
Coríntios é porque tinha uma cidade, tem uma cidade lá na Grécia que se chama Corinto. Então quem morava em Corinto chamava-se Coríntios, né? Então, ele fala, né? Vocês não sabem que só um pouquinho de fermento leveda a massa toda? E para a gente entender um pouquinho o que ele quer falar, seria interessante a gente saber o que é fermento, né? Porque a gente fala muito no fermento, o que é um fermento? Né? Então nós temos dois tipos de fermento. Nós temos um fermento que a gente chama de biológico e um outro tipo que a gente chama de químico. Esse fermento biológico, ele também é conhecido como levedura. Então, por isso que lá Paulo fala, você não sabe que só um pouquinho de fermento leveda a massa toda? Então, é uma levedura. O que é uma levedura? Levedura é um fungo, né? Então, o que acontece? Você coloca esse fungo ali na massa, aí ele começa a se alimentar da glicose, ou seja, do açúcar ali daquela massa, e ele solta gás carbônico e álcool. Aí você põe para assar, o gás carbônico fica preso lá dentro, né? E o álcool evapora, e daí faz lá o bolo, o pão, né? E no caso do fermento químico, o que é? É bicarbonato de sódio com um outro elemento ácido, né? Bicarbonato de sódio é base. Aí você põe lá dentro, aí ele reage com a água. Então com a água ou com o leite que está lá na massa, ele reage, solta também gás carbônico, né? E depois, quando você põe no forno, ele solta mais gás ainda, por isso que ele cresce. Por isso que o fermento químico você não precisa esperar. Já o fermento biológico você tem que pôr lá na massa e esperar ela crescer, né? Por quê? Porque o bichinho lá, o fungo, ele está comendo o açúcar que tem lá dentro daquela massa e soltando gás lá dentro, né? E no nosso caso aqui, utilizando o mesmo, essa metáfora, né, que Paulo utilizou, a gente pode entender que o fermento, só um pouquinho dele, ele muda todo o contexto da massa, né? Então, trazendo aqui para a nossa vida, pequenas atitudes influenciam muitas coisas em nossa vida, né? E nós, na nossa vida toda, nós influenciamos muito a vida das outras pessoas, né? E também somos muito influenciados pelos outros. Para isso é muito fácil, é muito simples a gente chegar a essa conclusão. Basta nós observarmos a nós mesmos, né? O que a gente gosta de comer, o que a gente veste, as nossas roupas, né? Geralmente a gente gosta de comer o que? Aquelas comidas que a gente comia quando a gente era criança, que a nossa mãe, nossa avó fazia, né? E é muito interessante para quem, por exemplo, tem oportunidade de viajar para fora do país. Tem umas comidas lá que o pessoal adora, né? E você olha assim, você fala, nossa, como é que esse pessoal pode gostar desse tipo de comida aqui, né? E o contrário também acontece. A gente às vezes tem um prato aqui que a gente gosta muito no Brasil, vem alguém de fora, a pessoa acha até feia, né? Eu já tive essa experiência, eu tive um amigo que veio aqui, um americano, ele veio, aí a gente queria apresentar feijoada para ele, né? Aí ele olhou aquele cumbuca lá, cheio de uma coisa preta lá, borbulhando, ele não conseguiu, não quis comer não, ele ficou com nojo. Ele comeu arroz com couve, e a gente acha uma delícia, né? Muito provavelmente, se ele tivesse nascido no Brasil, ele ia adorar também feijoada. Porque aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz,
e até aquilo que a gente pensa é o resultado de influências externas e ao longo da nossa vida e das nossas muitas vidas que nós tivemos, né? Você vê lá uma criancinha, várias criancinhas de 2, 3 anos, né? Uma criança já é egoísta, é meio maldosa, a outra já é mais boazinha, né? Onde que eles aprenderam aquilo? O resultado das várias encarnações que eles já tiveram, né? Nossa influência, ela perpassa, né? Ela se estende no tempo e no espaço, né? Nossas atitudes, aquilo que nós falamos e fazemos, ele pode influenciar por gerações da vida humana na Terra. Nós todos, né, acredito que sim, 100% de nós já fomos para a escola, né? E na escola tem aquele negócio, né? Tem a chamada, né? A professora fala lá, Genésio, Odete, aí presente, né? Alexandre, presente. Aí a professora tem que colocar a chamada lá, quem veio, quem não veio. Aí ela tem que anotar o que foi dado naquela aula, naquele dia, né? Isso tudo foi influência de uma pessoa que eu acredito que todo mundo já ouviu falar, o nome pelo menos, chamado Napoleão. Napoleão Bonaparte. Ele era o imperador da França e ele queria criar um sistema educacional para que o povo também pudesse ser educado. Porque antes de Napoleão, quem era educado era somente a nobreza, via tutores, né? Então as famílias de posses contratavam tutores que ensinavam só as crianças, os meninos daquela família lá. E o Napoleão, ele idealizou que pudesse haver uma educação nacional. Aí ele sistematizou. Falou, ó, vai ter a professora, vai ter a lista dos alunos, ela vai pôr lá presente, vai ter um diário de classe, que ela vai anotar a matéria, ela tem que seguir um currículo. Napoleão Bonaparte. Então hoje em dia a gente tem uma escolinha aqui, lá no interior de São Paulo, numa cidadezinha de 1.000 habitantes, 2.000 habitantes. A professora faz isso daí por influência de quem? De um imperador francês na Europa, lá do século XV, Napoleão Bonaparte. A própria fundação do Brasil também foi influenciada por Napoleão, porque Napoleão iria invadir Portugal, a família real brasileira veio morar no Rio de Janeiro, inclusive para quem tem oportunidade visitar Petrópolis, é uma cidade muito interessante, porque você aprende, né, sobre o Brasil Império. Então o Brasil, né, a vinda da família real para o Brasil adiantou muito o desenvolvimento do país, porque quando o rei veio para cá, ele fundou universidades, ele construiu bibliotecas, né? E junto com o rei vieram também os padres, que também disseminaram a religião católica, né? Então você vê, coisas que aconteceram séculos atrás influenciam a vida das pessoas séculos à frente. O próprio Espiritismo também teve influência do Napoleão, porque Allan Kardec, que o nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail, era um professor, e ele era um professor nesse modelo, tinha a escola, tinha os alunos, etc. Se Napoleão não tivesse criado, provavelmente ele poderia até ser outra coisa, né? Ele iria ser tutor lá de um nobre, de um conde, de um condezinho, né? De um barãozinho, tal.
Então você vê que tudo na história e no espaço está entrelaçado. E hoje nós conseguimos perceber muito mais, né? Você tem lá um presidente de um país que está lá a 10 mil quilômetros do Brasil, as decisões que ele toma lá nesse país, que no caso estou falando dos Estados Unidos, influencia o mundo inteiro, né? Até uma aldeia ali que está em algum local vai ser influenciado pelas decisões que esse homem tomar, né? E nós também temos esse poder. Nós temos o poder de influenciar as pessoas. E somos também influenciados pelas pessoas que nós convivemos. Existe uma frase hoje em dia que as pessoas falam, né? Que o pessoal fala que assim, nós somos uma média daquelas pessoas que nós convivemos. Então, se eu convivo, por exemplo, com pessoas que gostam de usar droga, de fumar maconha, cheirar cocaína, convivo com essas pessoas, converso, passo meu dia com elas, chega uma hora que eu acho normal me drogar, né? Vira uma coisa normal, comum, usar drogas. Porque eu convivo com pessoas que fazem isso todo dia, né? Pessoas, por exemplo, promiscuidade, né? Também, se eu convivo com pessoas que gostam de farra, eu vou começar a achar normal chegar em casa à tarde, né? Ter relacionamento com várias pessoas. Então, as pessoas que nós convivemos, nós influenciamos elas e elas nos influenciam, né? A gente tem no país um laboratório muito claro de como isso funciona, né? Você entra num ônibus lá, está escrito assim na parede, né? Segundo a lei municipal número tal, é proibido ter som alto dentro do ônibus, né? Obviamente aquilo ali é uma coisa que não tem influência nenhuma. Mas por que colocaram aquela lei lá? Porque tem pessoas que acham normal você estar num ônibus, você colocar lá um celular no último volume e ver lá o que você quer. Não importa as outras pessoas. Por que isso acontece? Porque uma pessoa fez isso, a outra fez, a outra fez, a outra fez. Se tornou normal, se tornou algo comum. Então, as atitudes que nós temos, más ou boas, conforme nós vamos repetindo, se tornam comuns e normais, vão sendo normalizadas, né? E pequenas atitudes, por menores que sejam, podem influenciar profundamente uma pessoa. Tem um filme muito interessante dos anos 80, chamado Linha Mortal. O nome é meio assim, mas por que fala Linha Mortal? Porque acho que o pessoal já assistiu na TV, né? Tem aquele que marca lá as batidas do coração, aquela televisãozinha ali que fica ali no hospital, né? E quando ela fica retinha, dá aquele apitozinho, né? Fica retinha ali, quer dizer o quê? O coração parou de bater, a pessoa morreu, né? Então o filme era o quê? As pessoas faziam experiências de dar um choque, a pessoa morria, aí dava um outro choque para reviver a pessoa contar o que ela tinha visto, sentido e passado, né? Eles estavam querendo estudar o que acontecia quando a pessoa morria. Se eles conhecessem a doutrina espírita, não precisava chegar nesses termos, né? Mas no filme acontecia isso. E daí o que acontecia durante o filme? Uma das pessoas que passou por essa experiência, uma menininha, onde ele estivesse, começava a xingar ele, falar nomes feios, etc. E ele era a única pessoa que conseguia ver aquela menina. E ele falava, nossa, mas quem que é essa menina?
Aí, fazendo ali regressões, etc., ele lembrou que aquela menina era uma coleguinha de escola dele, de quando ele também era criança. E ele e os coleguinhas da escola ficavam perturbando essa menina. Hoje em dia fala bullying, né? Mas na minha época não tinha esse nome, então ficavam xingando, batendo, puxando cabelo, jogavam o lanche dela fora e tal. E a menina ficou adulta, né, no filme, e aquilo influenciou muito a vida dela. Ela se tornou uma pessoa tímida, retraída, depressiva, né, porque ela cresceu com aquela mágoa de quando ela era criança. E o rapaz, ele nem lembrava que ele tinha feito isso, né? Ele não lembrava que ele tinha feito aquele mal para aquela criança, quando ele era criança também. Então, qual que era o segredo do filme, né? A pessoa morria, aí aquele mal que você tinha feito voltava, né? É mais ou menos essa a história do filme. Aí o que ele fez? Ele foi na casa da mulher, hoje em dia, né? Uma mulher casada, tinha filhos, e pediu perdão para ela. Olha, me desculpa, tal. Aí ela perdoou e aquilo parou, né? Então, muitas vezes, nós fazemos alguma coisa, temos uma atitude, uma palavra, fazemos algo para alguém, que para a gente, no dia seguinte, a gente esquece. Mas aquela pessoa que recebeu o nosso mal, pode marcar até o resto da vida, né? Isso também é muito fácil da gente perceber, né? Garanto que todos nós aqui, se puxarmos na memória, temos também algo que aconteceu com a gente quando era criança, adolescente, ou mais adulto, que alguém fez, que talvez aquela pessoa nem lembre mais da gente. Se vê na rua, ele não sabe quem é, mas nós guardamos isso. E o contrário também, né? Muito provavelmente tivemos atitudes ou fizemos alguma coisa em nossas vidas que perturbou profundamente alguém que a gente nem se lembra. Talvez no trânsito, talvez comprando alguma coisa no supermercado, talvez distratando alguém no trabalho, né? A gente não lembra, mas aquela pessoa guardou aquilo que a gente fez, né? Então, nós temos uma grande responsabilidade em tudo que a gente faz, porque a gente não sabe o impacto daquilo que a gente está fazendo, o que vai ter no coração e na mente daquela pessoa. Para a gente não é nada. E nós gostamos muito de justificar, né? Falar, mas eu estava irritado, eu estava numa fase meio difícil, eu estava, né, meio nervoso naquele dia. Mas tem, né, uma frase no Evangelho que diz, né? A ninguém é desculpado tratar mal a outra pessoa por sentir-se mal. Então nós não podemos usar justificativas de que nós estamos talvez em alguma fase difícil na nossa vida para fazer mal para alguém. A gente não pode utilizar essa desculpa, né? Por isso que a responsabilidade de mães, pais, professores, chefes, né? Eu sou chefe aqui numa empresa, eu tenho uma posição que eu tenho pessoas sobre a minha responsabilidade, é muito grande. Porque além de eu poder impactar negativamente, eles vão seguir o nosso exemplo também. Então, se eu tenho lá um filho, um primo, um sobrinho e tal, ele veio distratando o porteiro, a mocinha do caixa do supermercado, o mendigo na rua, um subalterno na empresa e tal, ele vai falar, é normal. Lembra que a gente falou que a gente é influenciado por quem a gente convive?
Então ele vai achar que é normal destratar a mocinha lá do supermercado. Né? Então a nossa responsabilidade com as outras pessoas é muito grande. A gente não sabe o efeito que uma atitude ou uma palavra mal colocada pode ter em alguém. Em contrapartida, a melhor maneira de nós vivenciarmos o Evangelho é pelo nosso comportamento. Né? Não adianta, né, só eu me informar, por exemplo. Eu leio lá os 5 livros da doutrina espírita, leio os livros do Chico Xavier, do Divaldo, assisto palestra, vejo filme. É muito bom tudo isso. Mas frequento o centro, né? Venho aqui 2, 3 vezes por semana, passo 1 hora. Mas se o meu comportamento no dia a dia é um comportamento em desacordo com o Evangelho, isso aí não está valendo nada. Eu só estou gastando meu tempo. Né? Muito mais vale nós termos uma boa atitude do que decorar, né? Tem pessoas que têm essa capacidade. Na pergunta 232 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem não sei o quê. Né? Eu acho muito lindo, tem um palestrante que vinha aqui, agora eu não sei se ele está vindo mais, ele declamava poesias espíritas de cor. Então sempre no final da palestra ele declamava uma poesia. Nossa, maravilhoso. Mas se no dia a dia ele sai daqui, na primeira fechada que ele tem, ele já quer matar o outro motorista, não adianta nada. Né? Então, nossas atitudes têm que ser de acordo com aquilo que nós lemos no Evangelho e de acordo com aquilo que a gente fala. Né? A gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente fala, não, eu sou espírita. Né? Como se isso fizesse alguma diferença. Né? Só falar que é espírita. A gente tem sempre que se lembrar do Pedro. Quem que foi Pedro, né? Apóstolo do Cristo. Então Jesus fez lá que a gente chama hoje em dia de Santa Ceia e fala, onde vocês vão me trair? Aí o Pedro fala assim, não, mestre, eu vou com o Senhor até os confins da terra. Aí Jesus é Pedro, Jesus é julgado ali, né? Uma pessoa fala, você não é aquele seguidor de Cristo lá? Não conheço não. Aí mais uma vez, não, você é sim, sei lá, Galileu, veio, não conheço não sei quem é não. Ele nega 3 vezes. Então quer dizer, falou, né? Falou e na hora do agir. Então, esse é um exemplo, acho que é um dos mais completos que a gente tem no Evangelho, né? Falar só falar, o negócio é agir. E então, gente, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês, tá bom? Eu queria agradecer aí a paciência, que a gente tenha também uma boa semana, todo mundo, tá? Até uma próxima. Querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos mais uma vez por essa oportunidade bendita de ouvir mais um pouquinho sobre o Evangelho, de poder refletir e renovar a nossa vontade de segui-lo, de seguir o Mestre e de aplicar os seus ensinamentos no nosso dia a dia. E gostaríamos também de oferecer as nossas melhores vibrações em favor de todos os irmãos necessitados,
especialmente agora aqueles atingidos pelas enchentes, que no momento se encontram sem abrigo, que todos possam ser ajudados, auxiliados, principalmente a não perder a fé e a continuarem a sua jornada. Pedimos também pela nossa semana, que possamos a cada dia renovar essa vontade de sermos melhores nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e em todas as nossas ações, sempre com a ajuda dos nossos benfeitores. Que possamos ir em paz, em segurança para os nossos lares, compartilhar com os nossos amigos, conhecidos, aqueles que partilham a nossa vida, tudo de bom que aqui recebemos. E que possamos voltar semana que vem para aprender mais um pouco. Que assim seja, graças a Deus.